A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos iniciar mais uma aula, pela graça de Deus. A lição número 11, cujo tema é a sutileza das mídias sociais. Estamos chegando no final desse trimestre, né, irmãos? Desse terceiro trimestre de 2022, cujo abordou temas importantíssimos, né? Cujo o título dessa apostila é Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Eu acho que essa apostila aqui é uma grande apostila, porque é uma apostila apologética em defesa da fé, né, das últimas coisas, dos últimos dias, antes da volta de Cristo. E é uma apostila, irmãos, que a gente não tem que usar ela somente nesse terceiro trimestre que está se acabando, mas temos que levar ela para todos os dias das nossas vidas antes da volta de Cristo, pois é uma grande ferramenta que abre nosso entendimento, que abre a nossa mente para defendermos a nossa fé, para defendermos os princípios bíblicos da palavra de Deus. Entrando aqui, irmãos, nessa aula, nós vamos ver o texto áureo, que está em Romanos 12:1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática é: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. O texto base dessa aula, irmão, se encontra na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 ao 3 e versículo 16 e 17. Na introdução dessa aula, irmãos, para abordarmos o que vamos estudar diante desses 4 tópicos que nós vamos ter aqui, irmãos, a introdução dessa lição, nós vamos estudar sobre o mundo virtual, o uso das mídias sociais, dos aplicativos e etc. Vale lembrar, irmãos, que o mundo da internet ele é neutro para o bem ou para o mal. O que faz essa ferramenta se tornar algo perigoso é nós mesmos, seres humanos. Quando o homem usa a internet para o mal, diversas coisas acontecem, porém, ela também pode e deve ser usada para o bem, irmãos, para a propagação do evangelho, das coisas boas. A internet, assim como qualquer outra ferramenta que está ao alcance do homem, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Nós cristãos temos que usá-la com base na palavra de Deus e para a glorificação de Deus. A nossa geração, ela é conhecida hoje como a geração do século 21. Essa geração do século 21, ela também é conhecida como a geração I ou a geração E ou a geração Z, perdão, geração I ou geração Z, cujo seu início foi no ano 2000. E hoje no Brasil tem cerca de 30 milhões dessa geração, que representa 15% da população nacional. Número surpreendente, superior à população da Austrália e equivalente a mais de 379 Maracanã cheios. Os membros dessa geração passaram por grandes crises, como o atentado do 11 de setembro em 2001 nos Estados Unidos, como a quebra do sistema financeiro em 2008 e diversas catástrofes ambientais e a pandemia do novo coronavírus em 2020. As pessoas dessa geração, eles cresceram com telefones celulares e ao chegar ao ensino médio, muitos já possuem contas do Facebook, Twitter e Instagram. São altamente digitais, a nova geração de meninos e meninas que hoje estão na faixa dos 12 aos 22 anos de idade. Essa é a geração I ou a geração Z, que tem essa faixa etária de idade, dos 12 anos aos 22 anos de idade.
Essa geração, irmãos, conhecida também como a geração do selfie, é moldada por 10 tendências que a cercam. Primeira, a tendência de viver na internet. Passa a maior parte do tempo nas interações online. Tem uma tendência também que é o desenvolvimento lento, demora mais para se desenvolver fisicamente e emocionalmente. Tem a tendência de viver no isolamento, tem pouco envolvimento com as pessoas, o convívio social. Tem a tendência da insegurança financeira, tem as restrições financeiras no futuro, são fracas, são pessoas que têm medo do amanhã. Tem a tendência da descrença, um grande elevancado ateísmo no meio dessa geração nova. Tem a tendência da indefinição, novos posicionamentos em relação ao sexo, em relacionamentos e filhos. Não sabe o que quer ainda, se quer ser pais, não sabe qual que é a sua sexualidade, são perdidas em si mesmas. Tem a tendência da palavra inclusiva, aceitação, igualdade e debate com liberdade de expressão. Tem a tendência da virtualidade, o declínio da interação social ao vivo. Tem a tendência da insegurança mental, o aumento agudo de transtornos mentais. E a tendência da independência política, visões políticas próprias. Então, algumas tendências dessa geração selfie, da geração I ou da geração Z, irmãos, que abrangem a faixa etária dos 12 aos 22 anos de idade. E essa geração, irmãos, algo que chama a atenção também é que os jovens dessa geração, o seu objetivo e o seu sonho para o futuro mudaram. Eles querem ser influenciadores. Não querem mais ser médico, advogado ou jogadores de futebol, como era o sonho de todas as pessoas antigamente. Pessoas da época de 90, de 80, que tinham um objetivo de estudar, se formar, ter uma empresa. Mas essa geração ela tem a tendência de querer viver no mundo da internet, ser influenciadores. E eu vou passar para você agora, aqui, durante o vídeo, uma pesquisa que revelou que 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. 75% dos jovens. Aqui também, nessa outra pesquisa que vai passar aqui no vídeo, você vê que pesquisas revelam que o Brasil é o país dos influenciadores digitais. Então, irmãos, no Brasil, segundo essa pesquisa aqui, como você está vendo aqui passando no vídeo, o Brasil tem 500 mil influenciadores digitais com mais de 10 mil seguidores. O número supera o total de engenheiros civis, dentistas, arquitetos. E levando em conta os influenciadores com mais de 1.000 seguidores, o número salta para 13 milhões, o equivalente a 6% da população brasileira. Então, os jovens de hoje estão sendo influenciados por esse movimento de influenciadores. E cada pessoa dessas influenciadores carrega milhões de pessoas, irmãos. E muitas dessas pessoas influenciadores, infelizmente, são pessoas incrédulas, pessoas carnais, pessoas não cristãs, que com as suas ideias, com as suas visões, forma de pensar, ideologias e filosofias, influencia milhões de jovens, como você viu, a faixa etária dos 12 aos 22 anos de idade. Vimos aí, né, irmãos, essa introdução e agora vamos dar andamento na aula, que é o primeiro tópico, onde diz os cristãos na era digital. Dentro desse primeiro tópico nós temos dois subtópicos, que é a realidade do universo e 2, cristãos conectados. Aqui dentro desse primeiro subtópico, a realidade do universo, vale entender e compreender, irmãos, que cada geração que passou foi marcada por acontecimentos que marcou a sua era.
e a sua geração. A nossa geração está marcada pela grande multiplicação de conhecimento, ou melhor dizendo, o avanço da tecnologia. A palavra de Deus já há muito tempo apontou esse acontecimento. E esse é um dos sinais do fim dos tempos, irmãos. Daniel 12:4, a palavra de Deus diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, esse avanço da internet, do mundo virtual, é a tecnologia, o conhecimento avançando de uma forma fora do comum. As redes sociais, antigamente, irmãos, existiam? Sim, existiam. Porém, de uma forma bem diferente. As pessoas se reuniam antes, irmãos, para conversar, não por internet, mas pessoalmente, para compartilhar ideias, colocar os assuntos em dia. Nos tempos bíblicos, por exemplo, as portas das entradas das cidades e as praças eram pontos de encontro onde as pessoas conversavam e fechavam acordo e vendiam suas mercadorias. Esse era o jeito de se comunicar antigamente, irmãos. As mensagens para ser levada para outras pessoas, por exemplo, eram levadas pelos mensageiros a cavalo, de navio, a pé. Chegava a levar dias, meses ou até anos para chegar uma mensagem, uma carta para alguém. Como não é igual hoje em dia, que a pessoa no Japão e outra aqui no Brasil consegue falar ao vivo uma com a outra. Antigamente não era assim. Mas as redes sociais já existiam antigamente, as formas de conversar. Só os métodos que mudaram, as formas de compartilhar ideias, a forma de interagir que mudou. O sábio Salomão mesmo diz na sua palavra, em Eclesiastes 1:4, a palavra de Deus diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:9 também diz: o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então tudo que nós vemos hoje, irmãos, as coisas só foi inovando, se aperfeiçoando com mais tecnologia, com mais rapidez, com mais eficiência. Então não há nada de novo debaixo aqui da terra. Então a era digital, a realidade do universo, ela está presente em toda geração. Ficou marcada por algo novo que o homem veio a criar. Entrando aqui agora, irmãos, no segundo subtópico do primeiro tópico, o cristão na era digital, nós vamos ver que o cristão conectados. Nós, irmãos, estamos no mundo e na nossa era é quase impossível viver sem um smartphone. Precisamos dele para ligar para os nossos familiares, para acessar nossas contas bancárias, para ver e-mail, etc. No meu caso, até no meu trabalho, eu preciso usar o celular para escanear alguma coisa, fazer algo, se comunicar nos grupos da empresa. Porém, nós precisamos usar com sabedoria e usar para a glória de Deus. Não podemos passar o tempo que Deus nos deu preso no mundo virtual, em redes sociais, acordar de manhã o dia todinho em redes sociais e não separar um momento para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para estudar a santa palavra de Deus. Nós necessitamos ter sabedoria para sabermos usar para a glória de Deus e não nos prender nesse mundo virtual, irmãos, e nos afastar da realidade a qual vivemos. E tem uma pesquisa que revela, vai estar passando aqui durante o vídeo aqui que eu vou falar agora. Essa pesquisa revelou que os brasileiros são os que passam mais tempo por dia no celular, diz o levantamento. Muitas horas, irmãos. E isso aumentou ainda mais durante o tempo da pandemia, tempo do coronavírus. Revelou que o brasileiro passa mais tempo em redes sociais, Instagram, TikTok, esse tipo de coisa. E pessoas passam horas e horas com o dedinho só subindo e descendo diante de uma tela de celular. Por muitas vezes
estão perdendo o seu tempo, irmão. Perdendo o tempo de se aproximar de Deus, perdendo o tempo de estar na casa do Senhor, perdendo o tempo e a vontade de orar, a vontade de jejuar. Passa horas na frente do celular, mas não passa 5 minutos orando na presença de Deus. Isso é um grande erro e um grande pecado, irmãos. Entrando agora, irmãos, no segundo tópico dessa lição, que é os desafios de ser igreja na era digital, nós vamos ter 2 subtópicos, que o primeiro é a desumanização e o segundo, o mundanismo. Os desafios de ser igreja na era digital, irmãos, é esses 2 pontos. Primeiro, a desumanização. A igreja é formada por pessoas, irmão. Junção de pessoas, contato de pessoas. Jesus mesmo disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então a igreja envolve o contato pessoal. Isso porque a igreja é um corpo, é um ajuntamento de pessoas vivas com contato pessoal. Nenhuma igreja se não tiver pessoas, irmão. O universo virtual, a internet, para se reunir, irmãos, é um perigo para a formação da igreja. As pessoas, irmãos, como um estudo já revela hoje em dia, que um dos pontos que acaba dando muito a questão da depressão é a falta de conversar, a falta de diálogo, a falta de ter o convívio entre as pessoas. Você vê que 20 anos atrás a depressão era muito pouca, há 20, 30 anos atrás, antes de ter a internet. O convívio de conversar, de dialogar com pessoas, convívio pessoal, ele faz bem para a pessoa. Deus não fez o ser humano para viver sozinho, isolado, irmãos. E Deus, ele deixou dons espirituais para a sua igreja. E eles são feitos para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, conforme a palavra de Deus nos mostra, que é para a edificação da igreja. O universo virtual cria uma falsa impressão que é possível ser igreja e congregar-se sem o contato pessoal, irmão. Isso é uma grande farsa. E para vocês terem ideia dessa desumanização, já está entrando dentro do meio cristão, no meio evangélico, a primeira igreja a aderir a esse tipo de desumanização, batizado com o nome de metaverso, foi a igreja Lagoinha, irmãos. A Igreja Batista da Lagoinha criou o primeiro templo brasileiro virtual, chamado de Lago Verso. Ali os frequentadores são incentivados a usar e a propagar a palavra de Deus, confraternizar com o uso de avatares e ouvir louvores virtualmente. Eu vou passar para você o vídeo aqui para você entender. Pessoas põem, como se fosse um jogo de videogame, põem um óculos de realidade virtual e a pessoa entra dentro de um jogo e vai até a igreja no culto lá e participa de um culto virtual, irmãos. Para você ter ideia como está a situação da nossa geração hoje em dia. Isso sem dúvida a sutileza do maligno trabalhando no nosso meio. Tudo bem que um culto sendo transmitido ao vivo, por questão de irmãos que não conseguem se locomover até a igreja, isso é aceitável, irmãos. Mas essa questão de incentivar esse tipo de culto, afastar as pessoas do contato pessoal e de desfrutar, de ter a presença de Deus fora do comum. Como nós sabemos, como Deus se manifesta no culto, nos louvores, o contato com as pessoas. Não que Deus não trabalhe através de uma pregação numa rádio, através de uma pregação na internet. Deus ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Porém, nós não podemos, irmãos, deixar de fazer aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Como é que vamos servir Santa Ceia online, irmão, virtualmente para pessoas? Não existe esse tipo de coisa. Temos que seguir a Bíblia, irmãos. Seguir a palavra de Deus. Veja esse vídeo que está na internet, você pode achar,
desse metaverso, desse culto da Lagoinha, batizado como Lago Verso. Veja só esse vídeo, irmãos. Dessa noite agora, eu quero pedir mais você que levantou a mão aqui, você que levantou no metaverso, faça o seguinte: você que levantou a mão, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui que eu quero orar por você. Venha, venha, venha. Vem aqui, venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Venha que surge no coração. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Onde você estiver online agora, Entrega para Jesus hoje, no glória a Deus. YouTube, no Instagram, coloca essa hashtag Eu Decido por Jesus. Nossos moderadores vão orar por você. Você que está no metaverso, vem à frente, levanta a sua mão. Nós queremos orar por você, abençoar você. Cremos na vida de Deus, Ele te chama para uma nova vida, para um novo tempo. Você pôde ver no vídeo, né, essa situação, irmãos. E vai ser pouco tempo, daqui pouquíssimo tempo, nós vamos ver isso muito comum acontecendo, né? Porque é algo totalmente antibíblico, fora da palavra de Deus, não se encaixa com a Escritura, né? É aquilo, o que Paulo escreveu para Timóteo está acontecendo. Nos últimos dias, né, da igreja na terra, nós vamos ver dias para pior as coisas vão acontecer. Entrando aqui, agora no segundo subtópico, do desafio de ser igreja na era digital, nós vamos ver que o outro desafio é o mudanismo, né? A igreja ela precisa evitar o mudanismo. E o que acontece hoje em dia, tanto de igreja como pregadores, pessoas que pregam a palavra, é se deixando levar pelo mudanismo, querer ser aplaudido, ovacionado, louvado pelo mundo. E a igreja é chamada, irmãos, para ser diferente e não igual ao mundo. Aqui no texto base mesmo dessa lição, Romanos 12, 1 ao 2, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nesses dois versículos, vou ser bem breve, aqui no versículo 2 específico, Paulo ele chama a nossa atenção com duas palavras que apontam para a mesma coisa, irmãos. Porém, coisas com simbolismo diferente. A palavra conformado e transformado aponta para a forma. Porém, a primeira palavra aqui, conformados, no grego a palavra é esquema. E o significado é uma forma que muda todo dia. Então Paulo diz, não seja conformado com este mundo. Paulo está dizendo o quê? Para nós não se deixar levar pela forma do mundo, porque o que no mundo ontem era imoral, hoje é aprovado. O que no mundo ontem não prestava, hoje presta. Então Paulo chama nossa atenção para nós não se deixar levar pelo mundo. E a segunda palavra que Paulo fala aqui, uma ordem para nós, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformada aqui no grego é mop, e que no original traz uma forma de imutável, algo que não muda, algo que é permanente. Então nós somos chamados para ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para não se deixarmos mudar com esse mundo. Porque a igreja, irmãos, ela foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. A igreja de Cristo não pode ser agradável ao mundo. Ela foi chamada para ser diferente. Não somos caramelo da terra, como Charles Spurgeon disse, mas nós somos sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir, não de engolir. A igreja, irmão, não pode ser igual ao mundo, ela tem que ser diferente. A igreja não pode usar métodos carnais e mundanos para encher seus templos. A igreja precisa ser fiel à santa doutrina e santa palavra. O que eu vou mostrar para vocês agora nesse outro vídeo é um mudanismo puro acontecendo dentro da igreja brasileira. Uma igreja conhecida hoje como a Igreja Pentecostal Tempo de Milagre,
dirigida por um homem chamado Leonardo Salles. Não chamo ele de pastor porque ele não é pastor, ele é um heregue. Leonardo Salles, um homem que vem enganando muitas pessoas hoje em dia com espírito de adivinhação e não de revelação da parte de Deus. Veja só esse vídeo e o que ele fez com a igreja dele, uma balada gospel, funk gospel no meio da igreja. Veja só esse vídeo. Gente, muita gente está mandando mensagem e eu expliquei para vocês, segura aí, eu expliquei para vocês que através desse evento nós estamos conseguindo pagar uma conta de luz, né? Mas tem muita gente mandando mensagem que queria estar aqui, mora aqui perto e não tem condição de vir. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso abrir para geral? Foi aberta para todo mundo! Primeiro, sobre as mulheres, varão. Aí os homens, varão primeiro. A Bíblia diz que Miriam dançou. E os homens vão dançar, dança mostrar como é que Miriam dançou. Ó, já foi? Eita! Já foi? Então, ó, os homens vão entrar pra cá, ó. Miriam também dançou. E nós vamos ensinar a dançar da Miriam. É um pra lá e um pra cá. As mulheres querem aprender e os homens vão ensinar. A dança da Miriam é um pra lá e um pra cá. Vai pra lá, vai pra lá, pra cá. A dança da Miriam é um pra lá. Você viu, irmão, essa situação dentro de uma igreja. E se os irmãos prestaram atenção, ele disse que se Miriam dançou, né? Passinho de Miriam. Porém, Miriam dançou em santidade a Deus, em pureza a Deus, em louvor a Deus pelo que Deus fez. Miriam não dançou usando músicas, com toques mundanos, carnais, de depravação. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo dentro de igrejas, e até um pastor, um dia eu debati com um pastor porque ele começou a fazer algumas coisas dentro de uma igreja, era métodos carnais, e métodos carnais só atrai pessoas carnais para dentro da igreja. E esse tipo de coisa, irmão, eu me lembro de uma passagem sempre na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. Eusã e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com cibanos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou, porque os bois a deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Tem muita gente que está carregando a arca desse jeito. Carregando a arca sem observar como deve carregar. A intenção pode ser boa, mas intenção boa sem ser conforme a palavra de Deus, Deus não se agrada, Deus reprova e Deus mata. Tem muita gente aí, irmãos, carregando a arca de qualquer jeito, do seu jeito que ele quer, do método carnais e terrenos e mudando, mas esquecendo que quando chegar diante da eira, que eira é local para dividir grão da casca, irmão, local de juízo, vai ver que na verdade
carregou a vida inteira a presença de Deus de qualquer jeito. E de qualquer jeito nós não chegamos ao reino do céu, irmãos. Isso é uma vergonha. Esse pastor aí, esse tipo de coisa que ele está fazendo. E vergonha maior ainda esse monte de gente participando disso. Sinal claro que não estudam a Bíblia, não lê a Bíblia, irmãos. Vamos agora para o terceiro e último, terceiro tópico, irmãos, que é o penúltimo esse. O terceiro tópico aqui vai dizer sobre a igreja e os pecados virtuais. Vamos ter dois subtópicos, que é o sensualismo e o segundo, o narcisismo. Aqui dentro do primeiro, o pecado, a igreja e os pecados virtuais, nós vamos ter o sensualismo. As redes sociais hoje, irmão, e a internet se tornou um mar de imoralidade sexual. E o que muitos esquecem é que o adultério na palavra de Deus não é só considerado adultério quando é praticado o ato, mas sim é considerado quando o homem olha para uma mulher com segundas intenções. Jesus Cristo deixou isso bem claro em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O sensualismo, a imoralidade está dentro das redes sociais. Mulheres servas de Deus, tirando fotos sensuais, postando fotos sensuais, homens também, e pior ainda, crianças, jovens, adolescentes, que ficam largados com celulares nas mãos e tirando foto de parte íntima e enviando para pessoas, irmãos, sendo seduzidos por essa imoralidade. Para você ter ideia, é uma pesquisa, você pode pesquisar aí na sua casa, que durante a pandemia, a indústria pornográfica, a audiência cresceu disparadamente. E para você ter ideia, os acessos a sites pornô cresceram 600% durante o período da pandemia. Um sinal claro de imoralidade sexual fora do comum pela rede social, que hoje é uma grande janela de imoralidade, irmãos. Que nós vamos vigiar. Pais, venham vigiar com seus filhos. Entrando agora no segundo subtópico desse terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais, nós temos outro pecado, além do sexual, nós temos o pecado do narcisismo. O que a palavra narcisismo significa? Amor pela própria imagem. O narcisista cultua a sua própria imagem. A nossa geração tem amado a si mesmo. Cada vez mais vemos pessoas preocupadas com a beleza exterior, em vez de se preocupar com a vida exterior. E as redes sociais, irmãos, ela puxa para isso. Puxa as pessoas a se preocupar com a sua imagem para mostrar para os outros a imagem exterior. Muitas pessoas hoje têm milhões de seguidores, publicam fotos lindas, coisas lindas na internet, mas porém dentro dos seus quartos, das suas recâmaras, são solitárias, doentes espiritualmente, irmãos. E para você ter ideia como a pessoa se preocupa com a imagem, com uma beleza exterior, o Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo, com aproximadamente 1,5 milhões de cirurgias ao ano. O Brasil, ultrapassa os Estados Unidos e o México. A cirurgia plástica mais realizada no mundo é o implante de silicone, com quase 1,8 milhões de procedimentos. Tudo isso que eu estou falando para você, irmão, você pode pesquisar na internet que você vai achar de sites verídicos. As pessoas hoje em dia adoram a si mesmo, gostam de se admirar, gostam de louvar a si mesmo e se mostrar para milhões de pessoas. Cria-se uma preocupação, pessoa com essa tendência narcisista, cria a preocupação de estar sempre em vitrine para os outros, sempre em amostra para os outros. E isso é um pecado claro, irmão. Pessoas narcisistas são orgulhosas, são egocêntricas, são, como é que pode dizer, amantes de si mesmas. E nós cristãos temos que fugir desse tipo de coisa, temos que se apartar
desse desejo, dessa vontade que pode vir e vem muito para cima de pessoas hoje, como ministro da palavra de Deus, que quer ficar em holofote dia e noite, quer ficar na vitrine para as pessoas dia e noite. E muitas vezes as pessoas estão com a vida podre dentro de casa, irmão. Estão com a vida podre nas suas recâmaras, mas na vitrine parece que é uma coisa bela, coisa linda. São como aquelas maçãs que por fora está linda, por dentro está podre. São como aquela figueira que quando Jesus foi querer pegar fruto para comer, só tinha folhagem, mas não tinha fruto algum. Que nós não venhamos cair nesse pecado, nesse erro. O Espírito Santo venha nos livrar disso. Agora, no último tópico, nós temos que as mídias sociais e o ID de Jesus. Temos 2 subtópicos aqui, que é o primeiro, a seara virtual, e o segundo, o pastoreio virtual. A seara virtual, ser bem breve. Nós, como cristãos, temos que semear a boa e perfeita palavra de Deus na internet, irmãos. Muitos hoje usam a internet para o mal, para a propagação de coisas imorais, de coisas sujas, de coisas podres. Mas nós, como embaixadores do reino de Deus, temos que propagar a palavra de Deus, propagar vídeos da palavra, propagar, irmãos, ensinamentos da palavra, para combater o falso evangelho, para combater a heresia, para combater o engano. A internet é uma grande ferramenta de evangelização e semeadura da palavra de Deus. Mas vale lembrar sempre que nós semeamos a palavra, mas nós temos que colher, amados irmãos, os frutos na vida real e não na vida virtual, irmãos. Como aquela igreja que eu mostrei há pouco tempo agora no vídeo, que no seu universo online, culto online, igreja online. Aqui sobre o pastoreio virtual, o segundo subtópico, pastoreio virtual, aqui tem um grande ponto, irmãos, como aqui o próprio autor dessa aula, desse semestre aqui, ele deixou bastante específico, que a internet, as redes sociais como o WhatsApp, é uma grande ferramenta, irmão, e aliada para montar grupos, né, com os membros da igreja, para estar sempre monitorando, conversando, dialogando com os membros, irmãos, para não ter só o contato dentro daquele momento do culto, mas sim ter o contato fora do culto, porque a igreja é uma família, é união. A gente não temos que estar só junto dentro do templo, 4 paredes, mas temos que estar junto, em união, um com o outro. No ministério onde eu faço parte, o pastor tem um grupo onde ele avisa no grupo do WhatsApp o que vai acontecer na igreja, se algum irmão precisa de algo. Então temos que ter isso, irmão. O pastoreio virtual, o monitoramento, tá sempre a comunicação juntos. Então é isso, irmão. Essa aula de hoje foi essa, né? Chegamos ao final de mais essa lição, onde vimos os prós e os contras da rede virtual, da internet, dos aplicativos. Então, que nós vamos ter sabedoria, usar com prudência e se apartar do mal. E sabermos separar o tempo da rede social da nossa vida real. Pois nós somos pessoas reais, vivas. Nascemos, vivemos e morremos. Não somos virtuais, não somos jogo de videogame. Amém? Que Deus abençoe a você, meu amado irmão e irmã. Compartilhe esse vídeo, curta, e que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.